Salve pessoas, tudo bem? Vamos entender um pouquinho do conceito, alguns conceitos. Por exemplo, conceito de tensão elétrica, conceito de corrente elétrica e o conceito de resistência elétrica. Tudo bem? São três conceitos aqui muito importantes que a gente vai usar na disciplina de eletricidade, fundamentos de corrente contínua, fundamentos de corrente alternada e o resto de nossa vida enquanto técnicos em eletrônica, eletrotécnica, eletricistas e assim por diante. Muito bem, vamos lá. Tensão elétrica. Começamos por tensão elétrica. Todos sabem, é de conhecimento de todos, que a nossa tensão elétrica ela surge de forma alternada, ou seja, no modelo senoidal. Ela vem para nós, nas nossas redes, dessa forma, formando uma senoide aqui no nosso plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, correto? Então, desde lá da geração, da usina hidrelétrica da geração, essa energia vem pulsante, ela vem oscilando para nós. Ela vem numa frequência, que é o que a gente chama de número de senoides, ou seja, a partir desse ponto zero aqui até esse ponto aqui, fechou-se uma senoide completa. Perfeito? Do ponto zero até esse ponto, eu tenho uma senoide completa fechada. Quantos ciclos completos eu tenho por segundo? Isso vai determinar a minha frequência. No Brasil, hoje, nós temos uma frequência adotada de 60 ciclos por segundo. A unidade é a unidade de Hertz. Então, nós temos aí 60 ciclos completos por segundo. Dessa forma que é nos fornecida a nossa tensão elétrica, ok? Mas essa tensão elétrica, então, fazendo uma outra análise, olhando para ela dentro de um condutor, vocês já sabem lá pela estrutura da matéria que a eletricidade nada mais é do que elétrons. Temos elétrons, cargas elétricas negativas, e essas cargas elétricas negativas, esses elétrons, eles circulam dentro de um condutor, certo? Quando eu tenho tensão elétrica, eu tenho apenas um fluxo de forma desordenada desses elétrons em um condutor qualquer. Esse fluxo está desordenado. Eu tenho um elétron vindo nessa direção, eu tenho um elétron vindo nessa direção, eu tenho outro vindo nessa direção, outro nessa direção e assim por diante. Então, isso aqui é equivalente à tensão elétrica, ou seja, elétrons de forma desordenada dentro de um condutor. Quando eu passo a ter corrente elétrica? Aí, corrente elétrica, usando essa mesma analogia de um condutor, é a partir do momento que eu tenho uma carga ligada ao meu circuito, seja essa carga uma lâmpada, seja essa carga um motor, qualquer coisa, a partir do momento que eu tenho uma carga ligada ao meu circuito, esses elétrons, eles irão agora ter que se ordenar, o seu fluxo, a sua direção terá que ser ordenada para uma mesma direção. A fim de quê? A fim de responder a essa demanda que essa carga foi ligada no meu circuito, correto? Quando eu tenho esse alinhamento de elétrons correndo no mesmo sentido, no mesmo fluxo agora, eu chamo isso aqui de corrente elétrica. Então percebam, essa é a diferença distinta entre tensão e corrente. Aqui, quando eu tenho só tensão, os elétrons estão de forma desordenada, não estão tendo que suprir uma demanda, uma carga.
Liguei uma carga ao meu circuito, esses elétrons têm que se ordenarem, se posicionarem todo para uma mesma direção de fluxo, e aí eu tenho corrente elétrica. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de resistência elétrica. Resistência elétrica. Um pouquinho de suas propriedades, certo? A unidade é a unidade ohm, também simbolizada pela letra grega ômega, certo? Última letra do alfabeto grego. Então, de propriedades sobre resistência elétrica, o que nós devemos entender ou precisamos saber? Primeiro, precisamos saber que existe uma relação. Isso aqui, o George Simon Ohm, ele descobre essa relação. Existe uma relação entre essas três grandezas: corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Como que essa relação se dá? Bom, a corrente elétrica está no lado da igualdade da tensão, ela é diretamente proporcional. O que isso significa? Se eu tiver tensão subindo, automaticamente eu tenho corrente elétrica subindo em valores, certo? É essa relação de igualdade entre corrente e tensão. Agora, a resistência que está aqui embaixo, ela tem uma relação inversamente proporcional. O que significa? Ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Ou seja, na medida que eu tenho corrente elétrica subindo, eu vou ter resistência elétrica descendo. Na medida que eu tiver resistência elétrica subindo, eu vou ter corrente elétrica descendo, certo? Então essa é a primeira relação que eu preciso saber e dominar sobre resistência elétrica. Outra relação. A resistência elétrica nada mais é do que a sua função. Ela tem a função no circuito. Vamos supor que nós temos um circuito de corrente contínua aqui, e aqui nós temos um resistor. Perfeito? Eu tenho aqui um resistor. A finalidade desse resistor é de limitar a passagem de corrente elétrica nesse circuito, ok? Então, mas como que o resistor, como que a resistência faz essa limitação de corrente elétrica? Vai depender do material, o material que essa resistência foi construída. Ok? Porque cada material tem a sua resistividade específica. Então, na medida que eu tenho uma resistência com uma resistividade específica diferente do circuito, ela vai agir nesse circuito. Ora, vai fazer oposição à passagem de corrente elétrica, ou ela vai liberar essa passagem de corrente elétrica. Do que vai depender isso? Vai depender da resistividade específica desse material, que ela seja mais alta do que o condutor do circuito, ou mais baixa que o condutor do circuito. Na medida que eu tenho uma resistividade, uma resistência aqui alta, mais alta, automaticamente eu limito a passagem de corrente, ok? Na medida que eu tenho uma resistência menor aqui, eu facilito a passagem de corrente elétrica nesse circuito. Só que aí eu vou ter uma segunda interação que não vai ser apenas de limitação de corrente, mas na medida que eu tenho uma resistência alta e eu estrangulo essa corrente elétrica que está passando aqui, eu vou ter algo chamado de efeito Joule. Esse efeito Joule, o que é? Vai produzir aquecimento, essa resistência vai acabar produzindo aquecimento. Esse aquecimento vai ser dissipado para o meio, certo? E aí, nessa dissipação para o meio, existem resistências que são criadas com essa função. Por exemplo, lá a nossa própria resistência elétrica utilizada no chuveiro elétrico. A finalidade dela é produzir aquecimento, é produzir efeito Joule, ela é criada para isso.
Aquela nossa antiga lâmpada, que agora foi mudado o seu formato de fabricação, mas as nossas lâmpadas, elas eram construídas, né, com um filamento aqui dentro que simula uma resistência elétrica, e essa resistência elétrica produzia luz. Só que aqui essa resistência elétrica produzia luz de forma indireta. Por quê? Ela produzia luz pelo ou através do aquecimento. Então, por isso que esse tipo de lâmpada ela foi já retirada do mercado. Por quê? Ela mais consumia através de efeito Joule do que propriamente produzia luz, iluminação. Só que ela produzia luz de forma indireta pelo aquecimento desse filamento. Esse filamento ficava na cor incandescente e com isso ela acabava produzindo luz. Certo? Então essas lâmpadas foram descontinuadas do mercado de trabalho. Então percebam, resistência elétrica, então ela basicamente fica conceituado aí dentro desses parâmetros.